Olá pessoal, meu nome é Marcos Autori. Eu vou apresentar para vocês a parte 5 desta série sobre distribuição eletrônica e vou trabalhar com vocês a parte de tabela periódica em relação à configuração eletrônica condensada. Ou seja, eu vou ensinar vocês a chegar na configuração eletrônica condensada a partir de um esquema muito semelhante ao da tabela periódica. Então, esse aqui é uma tabela periódica convencional, onde eu tenho aqui os grupos de 1 a 18 e os períodos de 1 a 7. Aqui as duas séries separadas aqui embaixo, como eu expliquei nos vídeos anteriores, né, os lantanídeos e os actinídeos, que é a continuação, né? Então, na sequência, depois do bário, vamos para o lantânio, depois do térbio, voltamos aqui para o lutécio. E assim, na mesma forma, rádio, actínio, nobélio, laurêncio. E segue aqui. Então, isso aqui foi destacado aqui, especialmente para que a tabela não fique tão larga. Então, na tabela, no formato longo, que é o formato mais largo, esse grupo aqui foi encaixado na sequência do número atômico, né? E aí, além do mais, eu coloquei aqui, representando letras bem grandes, os blocos de distribuição eletrônica, os blocos de configuração eletrônica, porque a tabela periódica reflete a estrutura interna dos átomos, a estrutura eletrônica dos átomos. Então, nesse bloco aqui em amarelo, que é o bloco S, os elementos terminam em S1 ou S2, que é o bloco S. O hélio aqui faz parte desse bloco, só que ele é colocado aqui em cima dos gases nobres, por questões de que ele é um gás nobre, apesar de ter 2 elétrons só, portanto, faz parte do grupo S. Aqui no grupo F, em que teoricamente as configurações terminam em F, com várias exceções, como veremos a seguir, eu tenho os grupos, os períodos, né? Aqui 4F, aqui 5F. Só lembrando que o 4F e 5F é porque os subníveis F, você diminui 2 números principais na sequência aqui. Então, de 1 a 7, no caso do bloco S, é 1S, 2S, 3S, 4S, até 7S. Agora aqui, nesse sexto período, não é 6F, e sim 4F. No sétimo período, não é 7F, e sim 5F. Então, dois números a menos. Então, aqui, essa série toda é 4F, essa série toda aqui é 5F. Aqui no bloco D, ocorre uma coisa semelhante, só que diminui de uma unidade. Então, aqui, no quarto período, é 3D. 5D, 3D, 4D, 5D, 6D. Então, diminui um número na frente do tipo de subnível. E aqui no bloco P, o que a gente pode observar é que começa no 2, né? 2P, 3P, até o 7P. Então, considerando essa estrutura aqui dos subníveis, né? A gente chega num esquema que não é o diagrama de Linus-Pauling, mas pode ter a mesma função, como eu apresentei no vídeo anterior, que seria esse esquema aqui. Então, de 1S até 7S, aqui 4F, 5F, 3D até 6D, 2P até 7P. Então, esse esquema aqui, ele é o esqueleto da tabela periódica no seu formato longo. E ele vai ser útil, como nós vamos ver, para chegar na configuração eletrônica condensada de uma forma muito rápida. Então, vamos ver como é que é isso. 1S1 é o hidrogênio, 1S2 é o hélio. Então, o hélio estaria aqui, terminando o preenchimento do grupo S. Só que para a finalidade que nós temos aí desse diagrama, eu vou mudar o hélio de lugar. Eu vou colocar ele aqui no segundo período, porque a gente vai fazer o preenchimento. Então, a gente começa do hélio. Esse 2 aqui é o número atômico dele, que eu coloquei aqui para facilitar. Então, aqui no segundo período, a gente começa já com o hélio preenchido, né? Não precisa escrever um S2, escreve simplesmente o símbolo químico dele entre colchetes. Então, aqui na linha de baixo, o neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Então, os gases nobres aqui
colocados no período abaixo de onde ele foi preenchido, né? Então, o hélio estava aqui, ele foi um período abaixo e assim por diante, né? Então, vamos ver como é que funciona esse esquema aqui. Vocês vão ver que é muito rápido. Então, primeiro vamos deslocar um pouquinho para cá e vamos fazer a distribuição aqui. Magnésio, número atômico 12. Então, a gente primeiro tem que escolher o gás nobre imediatamente inferior, de número atômico imediatamente inferior ao 12, que no caso é o neônio, que é 10. 18 passou e o hélio é muito pouco. Então, neônio é o que a gente parte. Então, eu coloco aqui o neônio, retiro, né, o número atômico, que não precisa, né, eu já sei que é 10, e fazemos a distribuição. Então, são 10 elétrons aqui, com mais 2, 3s2, né? Olha, veja bem, neônio, ao lado dele, 3s2, que é o próximo preenchimento. 3s2, 10 com 2, 12. Está feito. Esse é o preenchimento correto dele. Vamos para o próximo aqui, que é o ferro, número atômico 26. Então, a gente vai começar a partir de qual gás nobre? 26, vamos ver. 18 é menos que 26, 36 é mais que 26. Então, ficamos com argônio mesmo, que é o gás nobre de maior número atômico imediatamente abaixo dele, né? Não pode passar. Então, vamos começar do argônio, que é 18. Qual é o próximo subnível ao lado do argônio? 4s2. Quantos elétrons temos agora? 18, com mais 2, 20. Faltam 6, né? Qual seria o subnível? Esse aqui, o 3D. 3d6. 18, com mais 2, 20, com mais 6, 26. Então, essa é a distribuição eletrônica do ferro. Só que normalmente a gente coloca em ordem crescente de nível principal. Então, fica 3d6, 4s2. Só fazer esse pequeno rearranjo aqui, colocar em ordem essa distribuição eletrônica do ferro. Olha só como é super rápido fazer a distribuição eletrônica com esse diagrama, especialmente os elementos mais abaixo, né? Então, não precisou fazer 18 elétrons aqui do argônio, já partiu de 18, 4s2, 3d6. Né? Ordenou, pronto, está feito aqui. É quase que imediato obter essa configuração eletrônica condensada. É quase que imediata tendo esse esquema aqui. Próximo elemento que eu coloquei para vocês é o iodo, número atômico 53. Então, vamos pensar um pouquinho. 54 já passou. 36, então vamos partir do 36, né? Que é o gás nobre imediatamente inferior ao número atômico dado. Então, começa do 36, aqui eu coloquei o 36 embaixo, para a gente fazer as continhas. À direita do criptônio, temos o 5s2. Então, aqui, 5s2, que dá 38. Não deu ainda, né? Temos que chegar no 53. O próximo é o 4D. Então, 4d10. Somando aqui, 48, ainda falta. 53, 48 para 53 é 5, né? Então, a gente tem que colocar ainda 5 elétrons no 5p. 5p5 deu 53. Essa é quase a configuração eletrônica do iodo. Se colocar assim, está certo. Mas, normalmente, a gente encontra por aí, na ordem, primeiro o 4d10, depois o 5s2, 5p5. Então, troca de ordem, coloca o 4 antes do 5. Essa sim é a configuração que você encontra aí em livros e na internet. Próximo exemplo é o samário, número atômico 62. Então, a gente vai partir de qual gás nobre? Vamos ver aqui. 36 é pouco, 54 é menos que 62, 86 já passou. Então, é xenônio mesmo. Então, vamos lá. Xenônio, 54. O próximo, 6s2. Temos 56. Ainda falta, né? Então, 6s2, 4f. Tem que chegar em 62. Quanto falta aqui para chegar no 62? Faltam 6 elétrons. 56 mais 6, 62. 6s2, 4f6. Aí, como a gente tem feito, coloca o 4f antes do 6s2. Essa é a configuração eletrônica do samário. Próximo exemplo, polônio, número atômico 84. Olha só,
Imagina só ter que fazer distribuição eletrônica de 84 elétrons. Não precisa, a gente vai partir do gás nobre inferior, que no caso, como o radônio é 86, então é o xenônio mesmo. Então, depois do xenônio, vem o 6s2, como a gente já fez, 54, 6s2, deu 56. Continuando, temos que chegar no 84. Agora vem o 4s. Vamos colocar 14 elétrons aqui, deu 70. Ainda é pouco. Depois o 5d. 5d10. 70 passou para 80. Ainda faltam 4. Esses 4 vêm aqui do 6p. 6p4, 84. Pronto, aqui os subníveis do polônio. Agora basta colocar eles em ordem, né? Xenônio, 4f14, 5d10, 6s2, 6p4. Está aqui a configuração eletrônica do xenônio, feita rapidamente. Se fosse pelo outro método, ia demorar muito mais tempo. Então, pessoal, agora, antes de chegar nos exercícios de fixação, eu quero mostrar para vocês as exceções, ou seja, os elementos que não seguem a configuração eletrônica prevista, tá? Que são os seguintes. Eu não vou ler um por um, porque é muito tedioso, né? Mas vamos ver o seguinte. Começando aqui pelo crômio ou cromo, né? Então, o previsto dele, 4d4, 4s2. Ele fica S1, ou seja, ele perde um elétron do S e manda para o D. Então, todos esses elementos aqui que tem S1, aconteceu isso. Ele mandou um elétron do subnível S para o subnível D. Então, em vez de D7, ficou D8. Isso acontece com todos. Em vez de D6, ficou D7. Então, ele mandou um elétron do S para o D. É o primeiro tipo de irregularidade que acontece. O paládio é um elemento bem diferente, porque ele não tem elétrons no subnível S. Ele mandou os 2 elétrons para cá e o paládio é 4d10. Então, considerando que o criptônio tem 8 elétrons na última camada, que é 4, mais os 10 aqui, ele tem 18 elétrons na camada 4. Isso é bem diferente aí. É o único elemento que tem essa característica de ter 18 elétrons na camada mais externa. Aqui é o mesmo caso do S1, né? Ele mandou um elétron daqui para o D, do S para o D. Aqui, o que acontece? Aqui já no lantânio, né? O lantânio, teoricamente, ele seria 4F1. Mas o que ele fez? Ele mandou um elétron do F para o D. Então, essa é a configuração estável dele, que foi observada. O sério, que é o próximo, 57 e 58, ele teria 2 elétrons aqui no subnível 4F, ele mandou um dos elétrons para o 5D1 e o outro ficou. Próximo aqui, F8, né? Ficou F7, mandou um elétron para o D. Então, acontece muito do elemento, né, na prática, mandar elétrons do subnível F para o subnível D. É uma das irregularidades. A outra que a gente viu anteriormente, né, temos um exemplo aqui, que é mandar elétrons do S para o D. Então, em vez de D8, ficou D9 e aqui ficou S1. Esse aqui também é o caso do S1. Aqui é o caso do F para o D. F2 ficou D2, mandou os 2 elétrons para o D. F3 ficou F2, mandou um elétron para o subnível 6D. Aqui a mesma coisa D1, D1. E por último, né, o Laurêncio, né, que é o número atômico 103, ele tem uma irregularidade bastante irregular, que é a seguinte: ele mandou o seu elétron 6D para o 7P. Então, isso aí apresenta uma irregularidade no bloco P. Então, na verdade, o Laurêncio, né, que estaria no bloco 6D, ele tem um elétron aqui no 7P, é o que foi observado experimentalmente. Então, eu vou pedir que vocês façam a distribuição eletrônica de vários elementos, né, até o urânio, e, se for o caso de uma irregularidade, né, então, observar aqui, se não é o caso de uma irregularidade, vocês colocam o observado e não o previsto, porque aquele esquema todo que eu ensinei para vocês é um esquema teórico. Agora, na química, o que vale mesmo é o que é observado. Então, essa atividade de fixação, você completa a tabela abaixo com a configuração eletrônica condensada, né?
e você veja na tabela anterior os casos que não seguem a previsão teórica e colocam o observado, não o teórico. Então, aqui do elemento 55, que é o césio, até o 67, que é o rômio, depois do érbio até o mercúrio, que é 80, depois do tálio até o urânio 92, fazer a configuração eletrônica condensada desses elementos. Tá bom? Bons estudos, até mais.